meus queridos alunos e alunas. Em nossa aula de hoje, vamos continuar o assunto a cidade e a arte pública. O assunto que nós vamos estudar está no capítulo 3 do livro Mosaico à Arte. Vamos corrigir e comentar a primeira atividade complementar desse capítulo, a cidade e a arte pública. O conceito de arte pública, tradicionalmente ligado a monumentos e esculturas de caráter cívico e religioso, é colocado em debate em nossa aula. Hoje, esse conceito se expande a partir das demandas dos artistas e dos cidadãos pelo direito a uma arte gratuita, espontânea e acessível a todos. Nesta aula, vamos explorar a arte e a sua relação com a cidade. Chamamos atenção para as manifestações artísticas que acontecem nos espaços públicos, festas, festivais, monumentos, intervenções, apresentações musicais, performance, etc. Veja a performance dos artistas Pedro Carneiro e Ardarlan Aran no projeto Assento Livre. Essa performance é um convite para que as pessoas parem um momento e mergulhem em outro universo, mesmo estando em um espaço público. Cria-se um espaço de encontro e de proximidade entre artista e o público. Arte pública. Vamos conhecer espaços urbanos que foram modificados pela presença da arte, seja por iniciativa pública, seja por parte dos cidadãos. Vamos pensar em como a cidade pode se relacionar com a arte pública e o processo criativo de um artista. Muitas vezes passamos por instalações, pinturas, esculturas, murais, monumentos, apresentações teatrais e de dança ao ar livre, performances, instalações e outros tipos de manifestações e nem percebemos que estes espaços estão sendo ocupados pela arte. Qualquer linguagem artística pode ocupar o espaço urbano. Basta o artista querer uma relação mais livre, direta e gratuita com o público. Observe algumas imagens de arte pública. A escultura Caixa de Fósforo foi encomendada aos artistas como parte do projeto que preparou para Barcelona, na Espanha, para receber as Olimpíadas de 1992. A escultura, de mais de 20 metros de altura, foi instalada em uma praça localizada em um bairro revitalizado para o evento, e alguns palitos de fósforo foram espalhados por praças próximas. A escultura, instalada na Praça José Menino, em Santos, no litoral de São Paulo, é um marco visual da região. Feito de aço, tem 15 metros de altura, pesa 60 toneladas e pode ser vista tanto de São Vicente, cidade vizinha, como das embarcações que transitam no movimentado Porto de Santos. A escultura é uma obra de Tomi Otaki, artista japonesa naturalizada brasileira, e foi inaugurada durante as comemorações do centenário da imigração japonesa no Brasil. Tomi Otaki foi uma pesquisadora da forma e da cor e realizou muitos painéis e esculturas de grande porte em praças, parques, estações de metrô, auditórios,
e edifícios de várias cidades do Brasil. Agora sim, meus queridos, depois dessa breve revisão, vamos comentar e corrigir a primeira atividade complementar. Correção e comentário da primeira atividade complementar. Primeira questão. Em 1956, o artista Flávio de Rezende Carvalho desfilou pela Avenida Paulista com o traje New Look, uma proposta tropical para o guarda-roupa masculino. Essa forma de manifestação artística de Flávio de Carvalho está relacionada a que forma de linguagem artística? A alternativa correta, letra C, performance. A performance de Flávio Carvalho problematizava a utilização em um país tropical como o Brasil de um traje criado em países de clima temperado, nos quais o frio é mais rigoroso. Seu passeio causou escândalo em São Paulo, que na época ainda não era um centro econômico e cultural de alcance global. Carvalho quis testar a reação das pessoas e gerar uma reflexão sobre as convenções sociais. Perceba como o uso do terno e gravata tem um valor simbólico no mundo do trabalho capitalista contemporâneo. É associado à seriedade, à responsabilidade, à confiança, etc. Segunda questão. Sobre a chamada arte pública. É incorreto afirmar a alternativa incorreta, letra B. O conceito de arte pública tradicionalmente está ligado à pintura e à literatura de caráter cívico e religioso. Bem, essa é a alternativa incorreta. Então vamos pensar um pouquinho. Ora, veja bem, muitas vezes, ao pensarmos em obras de arte, pensamos em pintura e literatura. Mas essas artes, geralmente, não são concebidas para ser arte pública. Mas como classificar uma arte pública? Muitas delas foram produzidas com a clara intenção de serem modificadas pela ação do tempo e até mesmo de desaparecer, como o grafite, os tapetes feitos com serragens, sementes e folhas, que em algumas cidades a população costuma fazer nas ruas para a celebração de Corpus Christi ou da Semana Santa. Esculturas de areia ou gelo. Todas essas formas de manifestações artísticas são chamadas de artes efêmeras. Ora, por quê? Porque é um tipo de arte que dura pouco, que é transitório. E tem também as artes que são criadas para ser permanentes em algum lugar. Esse tipo de arte pode ser proposta e patrocinada por instituições públicas ou privadas. Mas na maioria das vezes é iniciativa dos cidadãos, principalmente aqueles ligados à arte. Isso demonstra a preocupação em expor a arte para a sociedade, possibilitando ao público estar em contato com as manifestações que muitas vezes questionam as normas sociais e noções de espaço público. E também contribuem para derrubar barreiras que teimam em separar a arte da vida. Terceira questão. O caranguejo da Rua Aurora, como a escultura abaixo é conhecida, foi instalada pela Prefeitura de Recife, à beira do rio Capibaribe, onde surgiu o movimento Mangue Beat, no início da década de 1990. O movimento musical
que reuniu artistas e bandas como Chico Sainz e Nação Zumbi e Mundo Livre S.A., tomou elementos da cultura tradicional local, como a batida do maracatu, e incorporou práticas e valores globais contemporâneos. Os jovens músicos usaram o caranguejo e o ecossistema local, o mangue, como metáfora do homem socialmente marginalizado que vive a fome e a pobreza, mas também o poder de mudar o mundo. Pode-se dizer que essa obra é uma arte pública por ser a alternativa correta, letra C. Por ser um trabalho feito para um determinado espaço público, sobre encomenda e dialoga com as tradições ou acontecimentos históricos ligados ao local. Bem, esse tipo de obra é chamada de site specific, cuja tradução literal é sítio específico, lugar específico. Ou seja, o trabalho é concebido para determinado espaço para dialogar com as formas, as tradições ou acontecimentos ligados a este local. Veja o que o comando da questão diz. O caranguejo da Rua Aurora, como a escultura é conhecida, foi instalada pela Prefeitura de Recife, à beira do rio Capibaribe, onde surgiu o movimento Mangue Beat, no início da década de 1990. A faixa 4 do CD que acompanha este livro traz a canção A Cidade, de Chico Sainz e Nação Zumbi. A música, lançada em 1994, fala do Recife e das dificuldades daqueles que sobrevivem na região do Mangue. Quarta questão, ainda sobre a questão anterior. Então, podemos entender que a arte pública é a alternativa correta, a letra B. Uma arte feita para todos os cidadãos. Olha, aí você vê o Arraial do Pavulagem aqui de Belém do Pará. A arte pública deve ser pensada dentro da tendência da arte contemporânea, de se voltar para o espaço. Seja ele o espaço da galeria, o ambiente natural ou as áreas urbanas. Diante da expansão da obra no espaço, o espectador deixa de ser observador distanciado e torna-se parte integrante do trabalho. Nesse sentido, difícil parece, algumas vezes, localizar os limites entre a arte pública e a arte ambiental. Vamos agora para a quinta questão. A arte pública é importante porque é uma forma de cidadania, pois é capaz de afetar a todos os cidadãos democraticamente, sem discriminação. Veja a seguir imagens de artes públicas e intervenções urbanas brasileiras e as correlacione com os fragmentos dos textos que caracterizam as obras. Na imagem 1 nós temos o Santuário do Senhor do Matozinho. Na imagem 2, a Arte Salva. Na imagem 3, Cristo Redentor. E na imagem 4, o Teatro da Paz. Relacionando com os fragmentos dos textos, a sequência correta está na alternativa B. 2, 3, 4 e 1. Para entender a arte pública, temos que conhecer os espaços urbanos que foram modificados pela presença da arte, seja por iniciativa pública, seja por parte dos cidadãos. Vamos pensar em como a cidade pode se relacionar com a arte pública e o processo criativo de um artista. E então entenderemos que a arte pública são manifestações artísticas gratuitas, apresentadas geralmente em espaços públicos. Bora, galera!
É isso aí. Agora, meus queridos, procurem fazer as outras questões para que na próxima aula possamos corrigir e comentar. Lembre-se, vocês estão sendo avaliados. Então vamos participar das aulas e fazer as atividades. Um abraço, até a próxima aula. Fui!